Papa Francisco instituiu um dia, um domingo, dedicado a celebrar a palavra de Deus, uma palavra viva e eficaz, uma palavra que cumpre aquilo que anuncia, uma palavra que tem uma força que vem do Espírito Santo de Deus. E, coincidentemente, o Evangelho de hoje diz que o Espírito Santo, ele mesmo, levou Jesus à sinagoga, que Jesus pegou o livro do profeta Isaías, abriu o livro, leu um texto e depois Jesus disse: isso aqui está se cumprindo. Aquilo que fora dito tantos anos antes estava se realizando naquele momento. Jesus está falando exatamente disso, da força da palavra de Deus, sempre viva, sempre fecundando, sempre fazendo acontecer salvação, tocando o coração, transformando vidas, dando oportunidades de recomeço, convidando a reconstruções. Essa é a força da palavra de Deus. A primeira leitura de hoje também fala de um momento assim, lá no Antigo Testamento, em que depois de um longo processo de reconstrução, depois do retorno do exílio da Babilônia, vamos lembrar que quando o povo de Deus foi para a Babilônia, tinha na memória uma terra arrasada que eles tinham deixado para trás. A invasão de Nabucodonosor praticamente destruiu as muralhas da cidade, destruiu o templo de Jerusalém, as casas, todas as riquezas foram levadas para a Babilônia. Talvez isso fosse até uma tática, de modo as pessoas, estando lá na Babilônia, não pensarem, vamos voltar para a nossa terra, mas voltar para uma terra arrasada, para quê? Para morar onde? Para viver em que cidade? Não tem mais nada, foi tudo incendiado, tudo derrubado, tudo arrasado. Talvez essa fosse até uma tática para desencorajar esse retorno. Depois de 50 anos de escravidão, de exílio na Babilônia, foi dada uma oportunidade inusitada, inesperada, de voltar. Quando o rei persa invadiu a Babilônia e deu aos judeus esse direito. Quem quiser voltar, pode voltar. A maioria não quis voltar. Exatamente porque tinha na cabeça a lembrança dessa terra arrasada que tinham deixado para trás e o quão demorado seria e o quão custoso seria reconstruir, né? Não seria uma coisinha simples de reconstruir. Um trabalho para muito tempo, muito suor, muita luta. Talvez alguém começasse e até nem chegasse a ver o final dessa reconstrução. Mas teve uma parcela pequena do povo que decidiu, não, aquela é a terra que Deus deu para a gente, então ele vai nos dar força para reconstruir. Vamos voltar para reconstruir. E decidiram voltar para reconstruir. Os livros de Esdras, Neemias e 1º e 2º de Crônicas, que são livros chamados históricos, contam essa história da reconstrução. A reconstrução das muralhas destruídas em nome da segurança da cidade, da fortificação da cidade, a reconstrução do templo, porque é a casa de Deus entre nós, a reconstrução das moradias, das residências e, por fim, a reconstrução do livro da lei, do livro sagrado. Os escribas, que tinham a missão de escrever a história, ficaram com essa responsabilidade de reconstrução do livro. O que está acontecendo na primeira leitura de hoje? O governador Neemias pede ao sacerdote Esdras que ele apresente ao povo a conclusão da reconstrução do livro sagrado e, de certa forma, assim, o fim de todo esse caminho de reconstrução que demorou muitos anos. Teve gente que começou a trabalhar e não viu o final do processo. Mas ali eles chegavam nesse momento. E foi uma grande alegria. E foi uma grande festa poder reconstruir. O olhar inicial de quem estava na Babilônia era desencorajador. Só voltou quem pensou assim, não, vamos confiar. O nosso Deus vai nos dar força para reconstruir, porque foi Ele quem deu para a gente essa terra.
Entretanto, trabalhando, acreditando, confiando, o povo experimentou essa força e reconstruiu. A meu ver, uma das grandes forças da palavra de Deus que nós celebramos hoje, neste dia instituído pelo Papa Francisco como Domingo da Palavra de Deus, seja essa, uma palavra que nos permite reconstruir, nos ensina, nos dá força, nos encoraja, mesmo quando a gente olha, por exemplo, aquele quartinho dos fundos de casa e diz: eu queria até começar a fazer uma faxina aqui, mas eu vou entrar aqui, nem sei se eu vou sair em outra dimensão, não vou arrumar, deixa quieto. Ou, por exemplo, quando a gente vai começar uma faxina em casa e diz assim: não vou arrastar esse guarda-roupa porque eu nem sei o que eu vou achar aí atrás. Ou não vou mexer para tirar tudo e arrumar, porque eu nem sei o que eu vou encontrar aí dentro. Quem sabe eu não vou sair lá em Nárnia. Ou outras situações mais difíceis do tipo: não, ó, eu sinto que em casa a gente não está bem, não está legal, mas deixa assim. Porque se for chamar para conversar, para sentar, se for rolar uma DR, eu não sei até onde isso vai. Todo mundo sabe o que é DR, né? Que é uma... Vamos conversar sobre... A gente não está bem, isso aqui e tal. Então, vamos deixar assim. Eu até precisava, talvez, lá com os meus irmãos, com a minha mãe, naquela família maior... A gente está cheio de coisa destruída, de terra arrasada, precisando de uma conversa, porque teve uma briga de herança, porque teve uma briga, porque não sei quem, numa festa, bebeu um pouco mais e disse não sei o quê, e aí ficou aquele negócio meio dito pelo não dito, mas deixa quieto, não vou mexer nisso não, né? Tem até, eu não vou falar porque a gente está gravando, né? Mas o gato, quando, né, faz as fezes, né? E aí o pessoal às vezes diz assim: não mexe não, porque se mexer o negócio vai longe, né? O pessoal diz que não pode mexer, então deixa quietinho aí, bota um pouquinho de areia e deixa quietinho aí. Eu entendo que exista então na palavra de hoje uma palavra firme de encorajamento no sentido de reconstruir. Eu arrisco dizer que a gente passa a vida fazendo isso, né? Ao fim da vida de São Francisco, os irmãos, percebendo que São Francisco já ia partir, né, perguntaram para ele: e agora, como é que a gente faz para levar à frente essa obra bonita? E São Francisco diz assim: recomecem, reconstruam, quando a coisa já tinha um tamanho bacana, sabe? Ele diz: reconstruam, recomecem. A gente está sempre precisando reconstruir. Eu até acredito que a força que talvez coloque a gente para frente, e a gente vive bem, mentalmente bem, fisicamente bem, enquanto a gente acredita na possibilidade de recomeçar e reconstruir. Quando a gente deixa de acreditar nisso, talvez a gente está começando a desistir de viver. E o contrário também vale. Enquanto a gente acredita em refazer e reconstruir, a coisa vai. Então desejo que essa palavra reconstrução, recomeço, com o nosso Deus, com a força da palavra, que essa palavra nos inspire muito, que a ideia de corpo, tão bonita na segunda leitura, né? O apóstolo Paulo fala dela na segunda leitura, dizendo que nós somos membros de um corpo, ninguém vive isolado, ninguém é uma ilha. A ideia de comunhão está ali muito presente, nós somos um corpo. Então, para que o corpo funcione bem, todos os membros, porque nós somos membros deste corpo, precisam trabalhar bem. Imagina só se o intestino resolve dizer: não vou mais funcionar. O cara apodrece por dentro. Imagina se o coração disser: vou dar um tempo. Saco preto. Imagina se o cérebro disse: não, vou dar um tempinho aí. Aí acabou. Não é isso? Uma vez eu vi uma história muito engraçada, que tem uma versão que eu posso contar aqui, eu vou contar aqui a versão que eu posso contar aqui. Mas tem uma outra versão que eu não posso contar aqui, que é a parábola do corpo. Já ouviram? Diz que certa vez
alguns membros do corpo, órgãos do corpo, decidiram, como os animais, fazer uma assembleia para eleger um chefe, um rei, como o leão é dos animais. Logo assim que decidiram isso, o cérebro falou, não tem nem condição da gente discutir isso, sou eu, pô. Não é isso? Se eu não mando, ninguém se mexe, nada funciona. Sou eu. É da minha natureza mandar, pô. Aí o coração, mas se eu deixar de funcionar e não chegar sangue para você, você não nem tem condição de mandar. Então eu te ofereço condição de mandar. Aí o pulmão pediu a palavra e disse, se eu não funcionar, morre tudo, inclusive os teus neurônios aí, meu amigo. Aí o estômago pediu a palavra e, quem ouviu dizer que saco vazio para em pé? Aí o intestino falou, se eu parar, todo mundo apodrece. E aí começou aquela briga. O dedão do pé pediu a palavra. Eu queria dar uma palavrinha. Cala a boca, rapaz, você não é nada. O que é um dedão do pé? Que diferença faz? Tem tanta gente que vive sem pé, quanto mais sem dedo. Falou, tá bom. Ele foi e encravou o dedão do pé, aquele cantinho, deu aquela encravada, que a carne fica esponjosa assim, o dedo vai crescendo, aí começou a dar uma dor de cabeça no cara, o cérebro, ai meu Deus, está chegando aqui. E aí depois começou a dar uma coisa de inflamar, e pus, e aí o sangue teve que correr lá, né, porque aí ele tem que tentar resolver. Em pouco tempo, o corpo todo estava podre por causa do dedão do pé. A turma falou, dedão, pera aí, cara. Tá vendo que isso aí tá chegando aqui, pô. Falou, eu queria dizer para vocês exatamente isso. Quando agora vocês podem me dar a palavra? Não, fala pô. Fala, mas depois cura isso aí, pô. Tá ferrando a gente aqui em cima. Eu queria, porque o cara perde o apetite, o estômago, o intestino... Eu queria dizer para vocês que nós somos um corpo. Todo mundo tem a sua função. Ninguém deve julgar ser melhor ou pior, estar acima ou estar abaixo, ser mais ou menos nobre ou importante. Vocês imaginam que a versão que eu conheço dessa história, que eu não posso contar aqui, né? Já foram. Então, tá ligado? Assim, entendeu? O texto de Paulo da segunda leitura de hoje fala disso, dessa ideia. Essa ideia do corpo, eu acho que é um princípio de reconstrução. Por exemplo, se era a família lá, eu sinto que a minha família está uma terra arrasada. O remédio para reconstruir é todo mundo abraçar a ideia de que nós somos um corpo, a família, cada membro é um membro desse corpo, um órgão desse corpo, e a gente precisa trabalhar para o bom funcionamento do corpo. Se alguém se acha melhor, ou se alguém não quer funcionar, ou se alguém ali se comporta de maneira disfuncional, o corpo vai adoecer. Vocês se entendem? Então, há um convite também a essa reflexão da reconstrução associada à ideia da comunhão. A comunhão é o caminho de reconstrução. Eu queria deixar esse tema aí para a nossa reflexão. Hoje eu estou numa maratona, né? Celebrei 7 horas de Santo Antônio da Bica. Estou celebrando aqui 8h30. Vou celebrar às 10 na ilha e 11h30 no Morgado. Então eu estou chegando mais ou menos ali no primeiro terço do meu caminho. Então,